Muito boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. E lendo agora o Antigo Testamento, Jeremias 11 e 12. E agradecendo a Deus por todos vocês que estão aqui, que Deus os abençoe, Deus continue cuidando do coração de cada um de nós e que a gente possa continuar nesse propósito. Tá bom? Vamos ler aqui e aí falando, né? Quem ainda não é inscrito, se puder se inscrever, por favor. E Deus agradece. E também, se for inscrito e quiser nos ajudar a divulgar, graças a Deus por isso também, tá bom? Vamos lá ler Jeremias 11, 12. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo e eu vos serei a vós outros por deuses. Aliás, por Deus. Eu vos serei a vós outros por Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas estas palavras na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses, para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, à voz de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimaram incenso a Baal. O Senhor me fez saber, se eu o souber então, me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como o manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto, a ela cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem:
Não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo, arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estarás de luto a terra e secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que fará da floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava, entreguei na mão dos seus inimigos. A minha herança tornou-se como leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para minha herança ave de rapina, de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tomaram, e a mim clama. No seu abandono toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra, não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum, envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os seus, aliás, todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança que deixei do meu povo ao meu povo de Israel. Eis que arrancarei da sua terra e a casa de Judá, arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Amém. Graças a Deus.